Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina de Metodologia do Ensino de Química. A gente está na aula 11, essa é a primeira aula da semana 4. E a gente vai, tanto na aula 11 como na aula 12, discutir algumas questões que eu diria que estão muito próximas e que, às vezes, por essa proximidade, elas são usadas quase como sinônimos. São temas muito caros e muito de grande repercussão para o ensino de Química. Primeiro, porque elas estão na legislação, vigente, e se você fizer algum levantamento ou uma investigação com os professores, quase que a maioria deles vai apontar para essas questões da dita contextualização no ensino de Química, que o ensino precisa ser contextualizado. Aliado a isso, ao fato de estar na legislação e, de certa forma, exercer uma pressão para que isso entre e isso modifique as práticas docentes na sala de aula, o material didático também se apropria desse discurso, ou seja, desses termos, para poder circular, para se mostrar adequado à legislação e, de certa forma, adequado para entrar também na sala de aula para apropriação dos professores. O problema são as concepções que tanto os professores como os materiais, ou seja, quem produziu os materiais, possuem a respeito desse tema, a respeito desse termo, na verdade. Então a gente vai fazer uma discussão para começar a entender um pouquinho o que quer dizer de fato o cotidiano e a contextualização. Então vamos dar uma olhadinha já aqui na próxima tela, onde ele vai trazer então esses dois termos, que cotidiano e contextualização são dois termos, como a gente já disse, muito recorrentes. Os professores falam muito, mas a questão maior é qual o entendimento, desses termos, ou seja, que sentido ele dá para esses termos vai ser a maneira com que vai influenciar o modo com que ele vai trabalhar dentro da sala de aula. Então o termo, na verdade, primeiro aqui que eu vou destacar o cotidiano, ele é amplamente conhecido, porque ele está relacionado com o dia a dia. E aí ele vai ser associado a uma ideia de que é uma abordagem fácil de ser colocada em prática. Então é muito importante, o discurso vai ser esse, é muito importante trabalhar então a química atrelada a questões do cotidiano, porque dentre uma série de possibilidades de abordagens, essa seria a mais fácil, porque é o dia a dia, é a vida desses alunos, desses sujeitos com os quais você vai estabelecer essa relação aí no processo de ensino-aprendizagem. E aí é que está o problema, ou seja, o termo cotidiano ele já vem sendo utilizado há um certo tempo, antes mesmo do termo contextualização. Então o cotidiano já aparece, por exemplo, lá em 92, na proposta curricular do ensino de Química para o estado de São Paulo, aparece em alguns trabalhos de pesquisa já lá em 88, próximo aí, nesse período, de pesquisadores como o Mansur Lutfi, projetos de ensino também, 82, que foram feitos como proposta de reorganização do currículo de Química, uma outra forma de abordar esses conteúdos, de maneira que toda essa experiência fosse a mais significativa possível para o aluno, ou seja, que ele de fato aprendesse e aquilo fizesse sentido e ele utilizasse esses conhecimentos na vida dele. Então eles vão ser baseados na importância do dia a dia para ensinar química, na busca de produzir um tipo de experiência que faça sentido para ele. E dessa forma você consiga mobilizar esses alunos para as atividades que vão ser desenvolvidas na sala de aula. Então esse termo do cotidiano, ele já vinha circulando, então lá na década de 80, 90, até um pouco antes, na verdade, de surgir as diretrizes curriculares, os parâmetros curriculares nacionais, toda essa legislação que ainda está vigente. Não vou falar nem das bases, da base comum, porque isso daí de fato só talvez comece a reverberar na sala de aula ou de fato ter alguma influência mais direta para depois de 2020, porque isso ainda está em discussão, isso ainda precisa ser aprovado, elaborados materiais,
pensado na formação para isso chegar na sala de aula. Então, nesse momento e nos próximos anos, ainda a gente vai ter bastante, a gente ainda vai estar à mercê dessa legislação atual, tá bem? Então, um outro termo, então a gente já falou a respeito do cotidiano. O outro termo, que seria a questão da contextualização, como eu disse, ela não aparecia antes, era muito difícil você encontrar em materiais didáticos, nos documentos ou nas propostas curriculares dos estados, ou mesmo como temática de pesquisa, né, para a área, que também vai se constituir aí na década de 80, propriamente dito. Então, o termo contextualização, ele vai começar a ganhar espaço, como eu disse, a partir das diretrizes curriculares e aí dos parâmetros curriculares nacionais, em 99, nos parâmetros curriculares Plus, né, ou mais, em 2002, e depois nas orientações curriculares em 2006, que aí vai dar uma ênfase mesmo para você destacar nas abordagens como tema central o cotidiano e tentar relacionar com questões sociais, com questões econômicas, com questões ambientais. Mas veja, isso aparece na legislação. E a legislação, na maneira com que ela aborda essas temáticas, né, ela acaba, de certa forma, deixando uma certa ambiguidade, porque ela tende, ou seja, a ideia principal de trazer esse cotidiano, de trazer esses contextos para a sala de aula relacionados ao ensino de química, é exatamente proporcionar uma formação mais crítica desse sujeito, mostrando para ele como esses conhecimentos eles estão entrelaçados, emaranhados em uma teia muito maior. Só que o próprio documento, ele por várias vezes, ele cita essa questão do recurso. Ou seja, o próprio documento, ele já deixa essa possibilidade, ou seja, a ideia seria uma formação mais crítica, mas ele trata e aborda com uma perspectiva mais instrumental. Então ele reforça essa ideia que prevalece de que, fazendo uma abordagem do cotidiano, do contexto, isso acaba se tornando mais fácil. Por quê? Porque uma série de conteúdos que são abstratos, quando você relaciona isso com questões mais familiares do cotidiano, talvez seja mais fácil para o aluno aprender. E isso é uma perspectiva mais instrumental. Só que o problema é quando ela morre ou ela termina nesse aspecto instrumental e ela não consegue transitar para um aspecto mais crítico, de mostrar as inter-relações entre todas essas áreas de conhecimento. E aí isso vai residir ou vai restringir no que vai chamar de modismo. Então, isso vai ser até verificado na maior parte dos livros. Então, quando você começa a pegar, depois dessa legislação de 99, 2002, a maior parte dos livros didáticos, elas começam a aparecer na capa delas, às vezes até com um símbolo, como se fosse um carimbo, dizendo química do cotidiano, um contexto e cotidiano. Então, assim, olha, esse daqui já é um documento, já é um material, né, um recurso, que se adequa à nova legislação. E aí está o problema, exatamente pela questão do modismo, ou seja, a ideia que prevaleceu, na verdade, foi que, bom, se tem conteúdos que são difíceis, vamos relacionar isso com o dia a dia, que aí vai ficar muito mais fácil. Então, de fato, essa aproximação do cotidiano, que é um processo extremamente complexo, ela se perdeu, ela foi simplificada. Então, se você der uma olhada nos livros, você vai ver que a página inteira de um livro, por exemplo, né, ela vai ter todo o conteúdo trabalhado e aqui do lado, como se fosse, né, um box, aqueles dispositivos, com alguma informação. Por exemplo, tem todo o desenvolvimento da teoria ácido-base e do lado um box, né, então tem lá aquela caixinha com uma imagem, uma fotografia de um frasco de vinagre. E do lado uma vasilha com uma salada, dizendo, olha, o vinagre tem ácido acético, então aqui tem o ácido que a gente está desenvolvendo esses conteúdos. Então perceba que a estratégia aqui, ela dá uma invernizada
para tentar convencer esse sujeito de que isso está relacionado com o dia a dia, então ele precisa aprender. Porque o que predomina aqui é o conteúdo científico, ou seja, a ideia aqui é fazer com que ela aprenda todo o conteúdo científico, a despeito das questões de atitude, de habilidade ou de toda a problemática social que está por trás disso. Então, na verdade, o que vai ser feito, né, o que vai predominar aqui é o foco em ensinar o conteúdo. Se é difícil ensinar o conteúdo, vamos colocar algumas imagens, algumas situações, vamos mencionar, mas a maior parte das situações não há uma problematização para se trabalhar isso. E esse é o problema maior, ou seja, quando você só ilustra, você perde a possibilidade, ou seja, você desperdiça a possibilidade de criar um problema de fato, que o aluno fique interessado, instigado, curioso, a aprofundar, a entender toda essa teia de relações que existe na vida real, né? Então, se a ideia é aproximar desse cotidiano, tudo isso, na verdade, se perde, fica vulgarizado, vamos dizer assim. Então, na prática da sala de aula, ou seja, trazer esses fenômenos e esses fatos, eles que estão relacionados com o dia a dia, eles vão ajudar a criar esses problemas, para que ele perceba onde isso se encontra e quais são as possibilidades de interferência ou relações estabelecidas. É diferente desse exemplo que eu dei, de desenvolver todo o conteúdo, uma lista de exercícios para memorizar e decorar, e no fim também vem como se fosse quase um apêndice daquele capítulo, com uma matéria de jornal, dizendo, olha, teve uma contaminação, caiu uma determinada quantidade lá de um produto que estava sendo transportado, e aí coloca uma foto, né, que representa lá uma série de peixes na superfície lá já boiando, que morreram por causa dessa contaminação. Mas não aprofunda, não faz uma discussão do porquê que esses peixes morreram, de qual foi o mecanismo que aconteceu, qual é o desdobramento, né, para as pessoas se consumirem esses peixes, porque se alguém coletar ali, levar para algum lugar e vender, ninguém está sabendo se foi de fato pescado ou se foi um material contaminado. E aí vai se perder essas possibilidades. Então, essa é a diferença, né, quando a gente faz essa abordagem um pouco mais, eu vou dizer, superficial, de trabalhar a questão do cotidiano, e ela acaba sendo confundida com a questão da contextualização, porque a ideia de contextualizar é ir além disso, mas essa discussão a gente vai fazer na próxima aula. Então, o diferencial seria a intenção de compreender esse contexto no qual os conceitos ou os conteúdos conceituais estão envolvidos e quais as relações com outras situações. Ou seja, não é criar, então, essa motivação inicial e aí voltar para as definições e a aplicação de fórmula para resolver exercício. E sim criar problemas de fato para que ele perceba, problemas inclusive abertos ou com múltiplas respostas, para que ele perceba aonde tudo isso se encontra. Então, dessa forma, a gente conseguiria, de fato, trazer a questão do cotidiano, mas numa perspectiva mais de mostrar a complexidade da vida real, né? E relacionar com essas questões dos conteúdos que estão sendo trabalhados e explorar, de fato, as relações políticas, econômicas, éticas, morais, sociais, dentre outras, culturais, dentre outras. Mas os próprios parâmetros, eles vão trazer isso e vão citar, como eu já disse, o termo é um recurso para se ensinar química, é um recurso para ensinar um conceito abstrato, que é muito difícil o aluno conseguir assimilar esse tipo de situação. Então, quando ele enfatiza a perspectiva instrumental, ele está perdendo o potencial, ou seja, a ideia, então, aqui de relacionar essa questão do cotidiano é tentar complexificar essa situação para que aquilo de fato faça sentido, mas não se restringir meramente a ilustrações ou a citações, como a gente já deu exemplo aqui. Basta folhear esses livros um pouco mais antigos que eles vão trazer essas situações. Quer dizer, eu estou citando os livros porque eles são predominantes, né? Tem até o Programa Nacional do Livro Didático, que esse material é distribuído. O próprio programa, ele é coordenado por uma equipe de especialistas que tendem a avaliar esses livros, exatamente para tentar selecionar os materiais que fazem até uso,
quer dizer, não só disso, mas de outras questões também, mas desses termos de uma maneira mais adequada. Por quê? Porque se não tiver esse tipo de, eu não vou dizer de censura, mas esse tipo de classificação, orientação, vai fazer com que as pessoas só reforcem esse tipo de concepção, confundindo então a questão de problematizar com ilustrar ou simplesmente exemplificar. Na próxima aula, a gente vai discutir um pouco mais algumas questões em relação à própria contextualização e a recomendação é que vocês deem uma olhada nos materiais que estão disponíveis para que possam aprofundar um pouquinho essa discussão, trazendo aí, quando a gente vai falar de cotidiano, um aspecto que vai ser denominado de sociologia da química ou sociologia da ciência, ou seja, trazer o dia a dia, trazer esse aspecto social para dentro da sala de aula, para depois ele conseguir estabelecer essas relações. Porque ensinar os conteúdos segmentados ou apartados das questões do dia a dia e deixar como responsabilidade do aluno depois de fazer as conexões, dificilmente vai acontecer. Então dá uma olhadinha no material para que a gente possa discutir um pouquinho mais e na próxima aula a gente discute também a respeito mais da contextualização. Então, bons estudos!